Ricardo Mendes nunca imaginou que uma manhã de domingo se transformaria no dia mais importante da sua vida. Aos 42 anos, ele havia construído um império tecnológico do zero, uma empresa de software que agora valia milhões. 15 anos de trabalho duro, noites sem dormir, riscos calculados e sacrifícios pessoais. Tudo isso estava prestes a se concretizar em uma única transação, a venda da empresa por 45 milhões de reais. 45 milhões. O número dançava em sua mente como uma promessa de liberdade, de segurança eterna, de validação de cada escolha difícil que havia feito. Ele acordou naquele domingo com o coração batendo forte no peito, uma mistura de ansiedade e empolgação que o fazia sentir vivo de uma forma que não experimentava há anos. O apartamento de cobertura em Pinheiros, São Paulo, estava silencioso. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando o espaço minimalista que ele chamava de lar. Ricardo levantou da cama king size, caminhou até o banheiro de mármore italiano e se olhou no espelho. Os cabelos grisalhos nas têmporas davam um ar de distinção, pensou. As rugas ao redor dos olhos mostravam experiência, não idade. Ele ensaiou o sorriso que usaria no dia seguinte, quando a imprensa econômica noticiasse a transação. O sorriso do homem que venceu. A venda seria oficializada na segunda-feira de manhã, com direito a coquetel, advogados de ambos os lados e provavelmente algumas câmeras discretas. Mas antes disso, havia um último detalhe. Os investidores do Catar haviam pedido para revisar o contrato uma última vez. Iriam enviar a versão definitiva, ainda naquele domingo. Ricardo não viu problema algum. Afinal, eles vinham negociando há 4 meses. Tudo havia sido discutido exaustivamente, cada vírgula, cada cláusula. Eram apenas formalidades finais. Ele preparou um café forte na máquina italiana de última geração, pegou um croissant que havia comprado na véspera em uma padaria francesa do bairro e sentou-se à mesa de jantar de mogno. Abriu o notebook prateado, clicou no e-mail que tinha chegado há poucos minutos e sentiu o sangue gelar nas veias. O documento PDF se expandiu na tela. 27 páginas, todas em árabe. Símbolos incompreensíveis dançavam diante dos seus olhos. Letras que pareciam arte mais do que comunicação. Palavras que iam da direita para a esquerda em um padrão que seu cérebro ocidental não conseguia processar. Ricardo piscou várias vezes, como se isso pudesse magicamente transformar aqueles hieróglifos em português. Não transformou. Sentiu o estômago revirar. Como assim em árabe? Por que em árabe? Suas mãos tremeram ligeiramente quando pegou o celular e discou para Fernando, o tradutor que havia acompanhado todas as reuniões nos últimos meses. O homem que conhecia cada detalhe da negociação, que havia estado presente em videoconferências intermináveis, que havia revisado documentos técnicos complexos. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Então veio a mensagem automática. O número que você discou está desligado ou fora da área de cobertura. Ricardo sentiu um aperto no peito. Discou novamente. Mesma mensagem. Mais uma vez. Nada. Ele abriu o WhatsApp com dedos que agora tremiam visivelmente e digitou. Fernando, urgente. Contrato chegou todo em árabe. Me liga, agora. Enviou. 2 tiques cinzas. A mensagem nem sequer havia sido entregue. O pânico começou a subir pela garganta de Ricardo como uma onda gelada. Ele olhou para o contrato na tela, aqueles símbolos estrangeiros que guardavam a chave para o seu futuro, e pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente impotente. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Ricardo atendeu antes mesmo do segundo toque. Alô, Fernando, por favor me diga que é você. A voz do outro lado era feminina, cansada, carregada de uma tristeza que atravessou a linha telefônica como uma corrente fria. Senhor Mendes, aqui é Patrícia, esposa do Fernando. Sinto muito ter que informar, mas o Fernando teve um derrame cerebral na noite passada. Ele está internado na UTI em estado grave. O mundo de Ricardo parou de girar. Suas mãos começaram a suar. O telefone quase escorregou dos dedos. Como assim derrame? Ele tem só 37 anos. A voz dela embargou. Os médicos disseram que foi o estresse. Ele estava trabalhando demais, dormindo pouco. Eu avisei que ele precisava descansar, mas ele dizia que não podia, que o senhor dependia dele.
Desculpe não avisar antes, foi tudo muito rápido. Eles me ligaram às 3 da manhã. Ricardo desligou sem conseguir formular uma resposta adequada. Ficou sentado ali, o telefone na mão, olhando para o contrato que brilhava na tela do notebook como um enigma impossível. 45 milhões de reais dependiam daquele documento. Os investidores do Catar queriam confirmação até o fim do dia, às 6 da tarde no máximo. E era domingo. Quem diabos fala árabe em um domingo em São Paulo? Ele começou uma maratona desesperada de ligações. Primeiro tentou 3 agências de tradução que conhecia, todas com a mesma mensagem automática insensível. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Ligou para outros tradutores freelancers que já havia contratado em projetos menores. O primeiro não atendia. O segundo estava de férias na Itália. O terceiro atendeu, escutou a oferta de 5 mil reais para uma tradução urgente e respondeu: "Cara, eu não falo árabe. Falo inglês, francês e alemão. Desculpa mesmo. Boa sorte aí." Ricardo aumentou a oferta. 10 mil reais, 15 mil, 20 mil reais para quem traduzisse aquele maldito contrato imediatamente. Ligou para conhecidos, para contatos no LinkedIn, para qualquer pessoa que pudesse ter uma conexão remota com alguém que falasse árabe. Nada. Era como se a língua árabe tivesse sido apagada da cidade de São Paulo, naquele domingo ensolarado de novembro. Ele olhou para o relógio na parede. 11h15 da manhã. Tinha menos de 7 horas para encontrar uma solução. 7 horas para salvar 15 anos de trabalho. 45 milhões de reais, escorregando por entre seus dedos como areia. A respiração de Ricardo estava acelerada. O suor escorria pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava de vida mesmo no domingo. Milhões de pessoas. E ele não conseguia encontrar uma única que falasse árabe. Foi quando ouviu a chave girando na fechadura da porta de entrada. Ricardo virou a cabeça, momentaneamente confuso. Quem teria a chave do apartamento? Então lembrou. Claro, era domingo. Ela vinha aos domingos. A porta se abriu e Helena entrou, como sempre fazia, silenciosa como uma sombra. Ela carregava sua bolsa surrada de tecido desbotado e uma sacola com produtos de limpeza. Não olhou para Ricardo. Nunca olhava realmente. Apenas seguiu direto para o armário de serviço no corredor, guardou suas coisas e voltou com o aspirador de pó. Domingo era o dia que ela limpava o apartamento dele, como fazia havia 3 anos. 3 anos de domingos. E Ricardo mal registrava a presença dela. Era apenas a faxineira. Alguém que aparecia, limpava e desaparecia. Ele nem sabia direito qual era o sobrenome dela. Pagava em dinheiro no fim de cada mês, sempre o valor exato. Nunca conversava além do estritamente necessário. Mas hoje, neste momento de desespero absoluto, Ricardo estava disposto a agarrar qualquer tábua de salvação, por mais improvável que fosse. E foi nesse segundo de pânico cego que uma ideia absolutamente ridícula atravessou sua mente. Ele olhou para Helena enquanto ela conectava o aspirador na tomada. A ideia era insana, absurda. Mas seu cérebro, em modo de sobrevivência, não estava filtrando nada. Pegou o celular e ligou para Juliano e Pedro, seus 2 melhores amigos empresários. "Vem aqui agora. Preciso de vocês como testemunhas. É urgente." 20 minutos depois, os 2 entraram no apartamento com expressões de curiosidade e preocupação. Juliano, dono de uma construtora de médio porte, trazia uma garrafa de uísque. Pedro, que trabalhava com investimentos, já vinha perguntando o que diabos estava acontecendo. "Cara, que emergência é essa? Larguei minha família no almoço de domingo." Ricardo apontou para a tela do notebook com um gesto dramático. "O contrato da venda. 45 milhões. Chegou em árabe. Meu tradutor está na UTI com um derrame. Não consigo encontrar ninguém que fale árabe nesta cidade num domingo." Juliano assobiou baixo, os olhos arregalados. "Nossa, brother, você está ferrado." "E agora?" Foi quando Ricardo se virou e olhou para Helena, que limpava silenciosamente as estantes de livros do outro lado da sala, como se fosse invisível. Ele caminhou até ela e, pela primeira vez em 3 anos, realmente a interrompeu. Desligou o aspirador da tomada com um movimento brusco. Helena deu um passo para trás, os olhos escuros arregalados de surpresa.
Ei, você! Ricardo falou com aquele tom que usava quando queria estabelecer autoridade. Você sabe ler? Helena piscou confusa, as mãos segurando o cabo do aspirador com força. Sim, senhor. Até que série você estudou? Ensino médio completo, senhor. A voz dela era baixa, quase um sussurro, com um sotaque sutil que Ricardo nunca havia notado antes. Juliano e Pedro se entreolharam sem entender aonde aquilo ia dar. O que você está fazendo, Ricardo? Pedro perguntou em voz baixa. Ricardo pegou o notebook, colocou em cima da mesa de centro de vidro e girou a tela para que todos pudessem ver. Os símbolos árabes preenchiam o documento como um código impossível de decifrar. Olha isso aqui. Ricardo cruzou os braços, um sorriso começando a se formar nos lábios. Uma ideia estava tomando forma, transformando seu desespero em algo diferente, algo que ele reconhecia. Controle, poder, a sensação de estar no comando mesmo em uma situação impossível. Vê essas letras? Isso é árabe. O silêncio na sala era denso. Helena olhava para a tela, depois para Ricardo, sem entender o que ele queria. Aposto. Ricardo foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapatos cheia de dinheiro. Dinheiro que havia sacado para uma viagem de negócios. Aposto 10 mil reais que você não consegue ler uma única linha disso. Juliano arregalou os olhos. Ricardo, que diabos você está fazendo? 10 mil reais. Ricardo abriu a caixa, mostrando os maços de notas. Tá aqui, dinheiro vivo. 10 mil reais se você conseguir ler uma frase desse contrato. Pedro começou a rir nervoso. Cara, isso é meio pesado, não é? Por quê? Ricardo estava gostando da situação agora. O desespero tinha dado lugar à sensação familiar de estar no controle. É uma aposta justa. Ela diz que sabe ler. Vamos testar. Se conseguir, ganha 10 mil. Fácil assim. Helena olhou para o dinheiro, depois para Ricardo, depois para a tela do computador. Suas mãos apertavam o cabo do aspirador com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Olha, eu aumento a oferta. Ricardo estava em seu elemento agora, performando para os amigos. Você nem precisa traduzir. Só precisa ler em voz alta. Uma frase. Isso, 10 mil reais. Dá para comprar muita coisa, não dá? Quantos meses você trabalha para ganhar isso? Juliano riu desconfortável. Ricardo, cara. O quê? Ela está reclamando? Olha a oportunidade que estou dando. Ricardo se virou para Helena novamente. E aí? Aceita ou vai admitir que não sabe? Algo passou pelos olhos de Helena naquele momento. Ricardo viu, mas não soube interpretar. Raiva, tristeza, determinação. Ela colocou o aspirador de lado com cuidado, endireitou os ombros e caminhou devagar até o notebook. Qual frase o senhor quer que eu leia? A voz dela saiu diferente agora, mais firme. Ricardo deu uma gargalhada de triunfo e apontou para o meio da primeira página. Essa aqui, a maior. Deve ser importante, olha o tamanho. Pedro sussurrou para Juliano. Isso vai dar muito errado, tá esperando o quê? Ricardo provocou. 10 mil reais. Dinheiro vivo na sua mão. Só ler uma frase. Helena respirou fundo. Suas mãos, antes trêmulas, se firmaram nas laterais do notebook. Ela se inclinou levemente, os olhos percorrendo os símbolos árabes na tela. O silêncio na sala ficou absoluto. Ricardo cruzou os braços, o sorriso arrogante ainda colado no rosto. Juliano e Pedro observavam hipnotizados. 3 segundos, 5, 10. E então Helena abriu a boca. A voz que saiu dela era completamente diferente de tudo que Ricardo já havia escutado dela dizer. Fluente, confiante, perfeita. Ela pronunciou cada palavra em árabe com uma clareza cristalina, com um sotaque nativo que não deixava margem para dúvidas. Não era uma tentativa desajeitada de imitar sons estranhos. Não era um chute no escuro. Era domínio absoluto do idioma. Era uma pessoa falando sua própria língua. O sorriso de Ricardo congelou no rosto, como se tivesse sido atingido por um raio. Juliano deixou cair a garrafa de uísque que segurava, conseguindo pegá-la no último segundo antes de quebrar no chão de madeira. Pedro sussurrou um palavrão baixinho, os olhos arregalados. Helena continuou lendo, passando para a segunda frase da cláusula. Depois para a terceira. Sua voz nunca vacilou, nunca tropeçou. Cada palavra era pronunciada com a precisão de alguém que havia nascido falando aquele idioma.
Quando ela finalmente terminou o parágrafo inteiro, 5 frases completas em árabe fluente, e ergueu os olhos do computador, o silêncio na sala era ensurdecedor. Não era o silêncio do vazio. Era o silêncio do choque absoluto, do tipo que acontece quando o impossível se materializa diante dos seus olhos e seu cérebro simplesmente não consegue processar a informação. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com arrogância e diversão cruel, agora estavam arregalados em descrença total. As mãos caíram ao lado do corpo, fracas. Juliano foi o primeiro a conseguir articular palavras, sua voz saindo num fio estrangulado. Que diabos foi isso? Helena permaneceu em pé ao lado do notebook, as mãos agora cruzadas na frente do corpo, em uma postura que, de repente, parecia ter mais dignidade do que qualquer coisa que Ricardo já havia visto. Ela olhou diretamente para ele, e foi a primeira vez em 3 anos que ela realmente o encarou. Não foi um olhar submisso ou intimidado. Foi um olhar firme, claro, de alguém que sabia exatamente quem era. E então, ela disse, em português perfeito, mas com aquele sotaque que agora fazia todo sentido do mundo. Senhor Mendes, o senhor não pode assinar esse contrato. Ricardo piscou várias vezes, como se pudesse desfazer o que acabara de testemunhar. Aquilo não era possível. Simplesmente não era. A faxineira, a mulher que ele chamava de Ei, havia 3 anos que ele pagava o mínimo possível, que ele nunca realmente olhava nos olhos, acabara de ler em árabe como se tivesse crescido no Oriente Médio. Você fala árabe? A pergunta saiu idiota, porque a resposta era óbvia demais. Mas ele precisava ouvir. Precisava que ela confirmasse. Sim, senhor. Helena manteve o tom respeitoso, mas havia algo diferente agora. Uma presença que sempre estivera ali, mas que Ricardo nunca havia percebido, porque nunca havia realmente olhado. Pedro se levantou do sofá onde tinha se jogado, aproximando-se do notebook como se fosse examinar uma evidência de crime. Não, espera aí. Tipo, fluentemente? Você fala árabe de verdade? Falo, senhor. E leio. E escrevo. Helena apontou para a tela com um dedo. E por isso estou dizendo que o senhor Mendes não pode assinar esse contrato. A voz de Juliano saiu aguda, quase histérica. Ele olhou para Ricardo com olhos enormes. Cara, esquece a aposta. Esquece tudo. Se ela fala árabe de verdade, você precisa ouvir o que ela tem a dizer. Ricardo ainda estava processando. Seus neurônios se recusavam a conectar a informação. A faxineira. Árabe. Fluente. Impossível. Mas ele havia escutado. Os 3 haviam escutado. Aquilo não era invenção. Não era truque. Estava bem diante dos olhos dele. Impossível de negar. Tá bom. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou. As pernas de repente fracas demais para sustentá-lo. Fala. O que tem de errado no contrato? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem ou talvez decidindo se realmente queria fazer aquilo. Ela apontou para a primeira cláusula que havia lido. Esta parte aqui diz: por meio deste acordo, o vendedor concorda em transferir todos os ativos e contas bancárias. O senhor vê algum problema? Não é isso mesmo? Ricardo franziu a testa impaciente. Eu vendo a empresa, eles ficam com tudo da empresa. Mas não diz da empresa, senhor Mendes. Helena aproximou o dedo da tela, tocando as palavras em árabe com delicadeza. Em português, eles escreveram ativos da empresa. Mas em árabe está escrito apenas todos os ativos. Sem especificar, sem limitar. O coração de Ricardo começou a bater mais rápido. Uma sensação gelada começou a se espalhar pelo peito. O que você quer dizer com sem limitar? Quero dizer que, do jeito que está escrito em árabe, o senhor estaria transferindo todos os seus ativos pessoais, não só da empresa. Tudo. Sua casa, seus carros, suas contas bancárias pessoais, seus investimentos, tudo o que estiver no seu nome. Isso é absurdo. Ricardo se levantou da cadeira num pulo. Eles não fariam isso. Somos parceiros. Negociamos por meses. Veja a cláusula 11. Helena rolou a página com cuidado, parando em outro bloco denso de texto árabe. Aqui diz: o vendedor concorda em não contestar quaisquer transferências futuras de fundos e propriedades vinculadas ao acordo, reconhecendo que todas as decisões financeiras são finais e irrevogáveis. Pedro soltou um palavrão alto dessa vez, sem se importar. Juliano ficou pálido, toda a cor drenando do rosto. Isso significa
Ricardo mal conseguia formar as palavras, a garganta apertada como se estivesse sendo estrangulada. Isso significa que eu não poderia processar, mesmo se eles roubassem tudo? Exatamente, senhor. E tem mais. A voz de Helena era técnica agora, profissional, como se estivesse em uma reunião de negócios. A cláusula 17 estabelece que o comprador tem direito a todos os fundos bancários vinculados à empresa, incluindo contas pessoais do vendedor que tenham recebido transferências da empresa nos últimos 5 anos. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele transferia dinheiro da empresa para suas contas pessoais o tempo todo. Prolabore, dividendos, bonificações, tudo legal, tudo declarado no imposto de renda. Mas se aquela cláusula era real, eles poderiam levar tudo. 5 anos de salários, de bonificações, de tudo. Sua voz saiu num sussurro rouco. Absolutamente tudo. É um golpe, Sr. Mendes. Helena fechou o notebook devagar, o som do clique reverberando na sala silenciosa. Um golpe muito bem planejado. A versão em português parece normal, justa, padrão. Mas a versão em árabe, a versão que tem valor legal porque é a língua materna dos compradores, essa versão transforma o senhor em um escravo do contrato. O senhor assinaria sua própria ruína financeira completa. O silêncio que caiu sobre a sala era diferente dos anteriores. Não era choque, era horror puro, visceral. Juliano se sentou pesadamente no sofá, a cabeça entre as mãos, os dedos enterrados nos cabelos. Pedro olhava para o notebook fechado como se fosse uma bomba nuclear prestes a explodir. Ricardo não conseguia se mexer. 45 milhões de reais, ou melhor, 0 milhões. Menos que zero, porque eles não só não pagariam nada, eles tomariam tudo o que ele tinha. A empresa, o apartamento em Pinheiros, os 2 carros importados, as ações, os investimentos acumulados, as economias. 15 anos de trabalho, toda a sua vida adulta, tudo. Não. Ele balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não, você deve estar enganada, deve estar lendo errado. Você. Posso estar enganada, senhor. Helena manteve a voz calma, profissional, sem um traço de raiva ou ressentimento. O senhor pode ligar para outro tradutor, pode ligar para seu advogado, pode verificar cada palavra que eu disse, mas faça isso antes das 6 da tarde, porque se o senhor enviar a confirmação sem verificar, amanhã de manhã o senhor vai assinar o fim da sua vida financeira. Ricardo pegou o celular com mãos que tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. Discou para Gustavo, seu advogado pessoal e amigo de faculdade. Domingo ou não, aquilo não podia esperar. 3 toques, 4, 5. Atendeu. Gustavo, preciso que você venha ao meu apartamento agora. É sobre o contrato do Catar. É urgente. Domingo, Ricardo. O que aconteceu? A voz de Gustavo soou preocupada. Eu acho que é um golpe. Preciso que você traga um tradutor de árabe. O mais rápido possível. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ricardo, o que te fez pensar que é um golpe? Alguém leu o contrato para mim em árabe e disse que as cláusulas são armadilhas. Quem leu? A voz de Gustavo ficou tensa, alerta. Você mostrou o contrato para alguém de fora? Minha faxineira. Houve um silêncio absoluto na linha. Sua faxineira fala árabe? Aparentemente sim. Gustavo ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram horas. Ricardo, me manda esse contrato agora. Imediatamente, por e-mail. Eu conheço um professor de Direito Comercial Internacional na Fundação Getúlio Vargas, que é especialista em contratos do Oriente Médio. Nasceu no Líbano. Vou ligar para ele agora. Se for o que estou pensando, você acabou de escapar do maior desastre financeiro da sua vida. Ricardo desligou o telefone e olhou para Helena. Realmente olhou pela primeira vez em 3 anos. Não viu a faxineira. Não viu a mulher invisível que limpava seu apartamento. Viu a pessoa que tinha acabado de salvar tudo que ele possuía. Obrigado. A palavra saiu rouca, pequena, completamente inadequada para o que ele sentia. Helena apenas assentiu levemente. De nada, senhor. E por um momento, no silêncio daquele apartamento em Pinheiros, com a luz do meio-dia entrando pelas janelas enormes, Ricardo Mendes teve um pensamento que jamais havia tido antes em toda a sua vida adulta. Quem diabos era aquela mulher?
Se você está sentindo a mesma coisa que eu senti escrevendo isso, se está se perguntando como alguém pode passar anos ignorando outra pessoa completamente, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Essa história está só começando. 50 minutos depois, o interfone do apartamento tocou. Ricardo atendeu com o coração batendo acelerado. Gustavo subiu acompanhado de um homem de aproximadamente 65 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação dourada. Ele carregava uma pasta de couro marrom desgastada pelo tempo e tinha aquele ar inconfundível de quem passou décadas mergulhado em livros e documentos complexos. Ricardo, este é o professor Said Hassan. Gustavo fez as apresentações com uma seriedade que Ricardo raramente via nele. Ele ensina Direito Comercial Internacional na FGV há 32 anos. Nasceu em Beirute, é especialista em contratos envolvendo países do Oriente Médio. Mostrei para ele algumas cláusulas que você me mandou por foto. A situação parece grave. O professor Said cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme, depois olhou ao redor da sala. Seus olhos pararam em Helena, que havia voltado discretamente a limpar o outro lado do apartamento, tentando se tornar invisível novamente. Ele disse algo em árabe, um cumprimento educado e respeitoso. Helena respondeu imediatamente, também em árabe, com uma leve inclinação de cabeça. Os olhos do professor se iluminaram com surpresa e interesse genuíno. Ele falou mais algumas frases, claramente impressionado com o que estava ouvindo. Helena respondeu modesta, os olhos baixos. Ricardo, Juliano e Pedro observavam aquela conversa incompreensível, fascinados e completamente perdidos. As palavras fluíam entre eles como música, rápidas e naturais. Desculpem, o professor voltou ao português, sorrindo. Eu perguntei de onde ela era. Ela disse Damasco. Seu árabe é impecável, dialeto sírio clássico. Não é algo que se aprende em curso de idiomas. Ele olhou para Helena com um respeito genuíno que Ricardo nunca havia demonstrado. A senhora trabalhou com direito? Helena hesitou, depois assentiu levemente. Era advogada, professor. Na Síria. Era uma das melhores, imagino. Said se virou para Ricardo. Seu conhecimento técnico da linguagem jurídica árabe ficou muito claro quando conversei com o senhor Gustavo sobre o que ela identificou. Ela salvou sua vida financeira, jovem. Agora me mostre esse contrato completo. Durante os 25 minutos seguintes, o professor Said analisou cada página do documento com uma meticulosidade impressionante. Ele fazia anotações detalhadas em um caderno, comparava a versão em português com a versão em árabe, murmurava ocasionalmente em árabe, balançava a cabeça. Gustavo acompanhava por cima do ombro dele, também fazendo suas próprias anotações em um tablet. O silêncio na sala era sufocante. Ninguém se atrevia a falar. O tic-tac do relógio na parede parecia alto demais. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o professor Said tirou os óculos, esfregou os olhos cansados e soltou um suspiro longo e pesado. Senhor Mendes, sua voz era grave, carregada de preocupação. Sinto informar que a análise da senhora, ele gesticulou para Helena com respeito, está absolutamente correta. Este é um golpe sofisticado que venho estudando há anos em conferências internacionais. Gangues organizadas aplicam isso em empresários de médio e grande porte, que não fazem verificação adequada de contratos bilíngues. Gangues. Pedro engasgou com a palavra. Você está dizendo que são criminosos organizados. Criminosos altamente organizados usando empresas de fachada registradas em paraísos fiscais. Said colocou os óculos de volta, o rosto sombrio. Eles aparecem com propostas extremamente tentadoras, sempre valores muito altos, sempre com urgência artificial. Fazem meses de negociação cuidadosa para ganhar confiança completa. Participam de videoconferências, mandam brindes, criam uma relação de aparente parceria. Depois enviam contratos bilíngues, onde a versão em português parece absolutamente legítima, mas a versão no idioma deles contém cláusulas predatórias cuidadosamente escondidas. Gustavo bateu a mão na mesa com força. E deixa eu adivinhar. A cláusula final do contrato diz que, em caso de conflito de interpretação, a versão em árabe prevalece. Exatamente. Said apontou para a última página do documento. Está aqui. Cláusula 32.
em letras bem pequenas na versão em português. Em caso de divergência interpretativa entre as versões linguísticas deste contrato, a versão em árabe será considerada oficial, vinculante e juridicamente válida. A maioria dos empresários nem lê essa parte porque está perdida no meio de outras cláusulas padrão. E os poucos que leem acham que é procedimento normal em contratos internacionais. Dante sentiu náusea subindo pela garganta. O estômago revirou. Se tivesse assinado amanhã de manhã na frente da imprensa, quando percebesse o erro. Said fechou o notebook com um movimento definitivo. Quando percebesse, já seria tarde demais. Eles teriam cópias autenticadas em cartório, reconhecimento de firma, testemunhas, fotógrafos registrando o momento. Um contrato absolutamente legal, assinado voluntariamente por você. E a versão em árabe seria a versão oficial. O senhor não poderia contestar. Está escrito no próprio contrato que o senhor aceita não contestar as transferências. Mas isso é fraude. Juliano estava de pé, gesticulando. Tem que ser ilegal. Tem que ter uma forma de anular. É fraude, sim. Mas provar isso na justiça internacional levaria anos, talvez décadas. Said guardou suas anotações na pasta desgastada. E enquanto isso, eles já teriam transferido todos os ativos para offshores, em paraísos fiscais, onde a lei brasileira não alcança. O senhor nunca recuperaria nada. Talvez conseguisse uma sentença favorável em 10 anos, mas o dinheiro já estaria espalhado pelo mundo. Eu conheço pessoalmente 4 casos assim. Um empresário em Lisboa, 2 na Espanha, 1 aqui no Brasil mesmo, em Florianópolis. Gustavo completou sombrio. Todos perderam tudo. Empresas construídas por décadas, casas, economias de vida inteira. Um deles entrou em depressão profunda e nunca se recuperou. O silêncio que caiu foi funeral. Ricardo olhou para suas mãos que não paravam de tremer. 15 anos. 15 anos de trabalho insano, fins de semana sacrificados, relacionamentos destruídos, noites acordado resolvendo crises, e ele estava a uma assinatura de distância de perder absolutamente tudo. Não, pior que isso. De entregar tudo voluntariamente com um sorriso no rosto, na frente de câmeras. Como eu fui tão idiota, Ricardo sussurrou, mais para si mesmo que para os outros. Como eu não vi nada disso? Porque eles são profissionais extremamente competentes, Ricardo. Gustavo colocou a mão no ombro do amigo. Isso é o que eles fazem. Eles constroem confiança por meses, às vezes anos. Criam uma ilusão perfeita de legitimidade. Você não foi idiota. Você foi escolhido como alvo porque eles sabiam que você tinha muito a perder. Said olhou para Helena, que observava tudo em silêncio do outro lado da sala, os produtos de limpeza ainda nas mãos. A sorte do Sr. Mendes foi ter alguém extremamente capacitado em ler árabe técnico jurídico por perto no momento crítico. Esse tipo de conhecimento é raríssimo. Mesmo entre árabes nativos, poucos dominam a linguagem jurídica específica desses contratos comerciais internacionais. A senhora foi advogada especializada em que exatamente? Contratos comerciais internacionais, professor. A voz de Helena era baixa, quase envergonhada, como se estivesse se desculpando por ter conhecimento. Importação, exportação, fusões e aquisições entre empresas de diferentes países e culturas. Trabalhei principalmente com casos envolvendo Síria, Emirados Árabes Unidos, Turquia e países da Europa. Muito impressionante. Said acenou com a cabeça, genuinamente admirado. E agora trabalha como faxineira. Não era uma pergunta. Era uma declaração que carregava todo o peso do absurdo da situação. Helena simplesmente assentiu. Professor, completou sem autopiedade, apenas declarando um fato simples. O professor ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando aquela informação devastadora. Juliano e Pedro se entreolharam desconfortáveis. Pela primeira vez, realmente enxergando a mulher que limpava o apartamento todos os domingos. Gustavo fechou os olhos balançando a cabeça lentamente. Ricardo não conseguia tirar os olhos de Helena. Durante 3 anos, aquela mulher limpou seu apartamento. Durante 3 anos, ele a chamou apenas de Ei ou você, nunca pelo nome. Nunca perguntou de onde vinha. Nunca perguntou se tinha filhos. Nunca demonstrou o mínimo interesse em quem ela era como pessoa.
Pagava o salário mínimo, sempre reclamando que era muito, sempre comparando com outros serviços mais baratos. E agora descobria que ela era uma advogada especializada, exatamente no tipo de golpe que quase o destruiu completamente. Senhor Mendes, Gustavo puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Precisamos falar sobre os próximos passos. Temos que cancelar a reunião de amanhã, obviamente. E provavelmente devemos fazer um boletim de ocorrência na Polícia Federal. Esse grupo criminoso precisa ser investigado. Mas tem como provar? Pedro perguntou, ainda processando tudo. Tipo, dá para provar que era golpe intencional e não apenas um erro de tradução? O próprio contrato é a prova material. Said bateu no notebook. As discrepâncias entre as versões em português e árabe são sistemáticas, intencionais e extremamente bem documentadas. Não é possível que sejam erros. Tenho peritos em minha universidade que podem atestar isso oficialmente. Isso vai para a Interpol com certeza. Ricardo escutava tudo como se estivesse debaixo d'água. As vozes chegavam abafadas, distantes, irreais. Sua mente estava em outro lugar completamente. Estava revivendo os últimos 3 anos em câmera lenta. Quantas vezes Helena esteve nesta sala enquanto ele fechava negócios importantes ao telefone? Quantas reuniões estratégicas ela presenciou silenciosamente, invisível, enquanto limpava as janelas ou passava o aspirador? Ela poderia ter roubado informações privilegiadíssimas sobre a empresa. Poderia ter vendido segredos corporativos para concorrentes. Poderia ter feito 1000 coisas, mas não fez. Apenas limpou, trabalhou. E quando ele precisou desesperadamente, quando fez aquela aposta cruel e humilhante, ela não se vingou. Não o deixou assinar sua própria ruína. Ela o salvou. Quanto eu te devo? Ricardo interrompeu a conversa de repente. Todos olharam para ele confusos. Ele estava olhando diretamente para Helena pela primeira vez, com verdadeiro respeito nos olhos. A aposta. Você leu várias frases. 10.000 reais. Quanto? Quanto eu realmente te devo por ter salvado minha vida? Helena balançou a cabeça suavemente, um movimento pequeno, mas firme. Senhor Mendes, eu não fiz isso pelo dinheiro da aposta. Eu sei. Ricardo sentiu lágrimas ardendo atrás das pálpebras pela primeira vez em anos. Eu sei que não foi pelo dinheiro, mas eu preciso saber. Preciso entender quem você é. Preciso saber como alguém que eu tratei tão mal pode ter me salvado. Helena permaneceu em silêncio por longos segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não abrir aquela porta fechada há tanto tempo. Ricardo viu algo passar pelos olhos dela. Dor, talvez. Ou memórias pesadas. Ou simplesmente o cansaço de carregar segredos sozinha por tempo demais. Meu nome completo é Helena Calil Ferreira. Sua voz saiu baixa, mas firme, cada palavra pronunciada com cuidado. Calil era o sobrenome do meu marido. Ferreira é da minha mãe, que era brasileira. Nasci aqui em São Paulo, mas minha família voltou para a Síria quando eu tinha 7 anos. Cresci em Damasco. Ricardo puxou uma cadeira e sentou, fazendo um gesto para que ela fizesse o mesmo. Pela primeira vez em 3 anos, eles estavam se olhando de igual para igual como seres humanos. Helena hesitou longamente, depois sentou na beirada da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo. Estudei Direito na Universidade de Damasco. Me formei em 2008. Fiz mestrado em contratos comerciais internacionais na mesma universidade. Ela falava devagar, como se cada palavra custasse um pedaço dela. Abri meu próprio escritório de advocacia em 2012. Éramos especializados em acordos comerciais complexos entre países árabes e Europa. Eu falava árabe, português, inglês, francês e espanhol fluentemente. Tinha 15 funcionários trabalhando comigo. Uma vida muito boa. Gustavo, Said e os outros escutavam em silêncio absoluto, hipnotizados. Ninguém ousava interromper. Conheci meu marido Samir na universidade. Helena sorriu triste ao dizer o nome, como se pronunciá-lo ainda doesse. Ele era professor de História da Arte. Um homem gentil, inteligente, sonhador. Nos casamos em 2009. Tivemos 2 filhos. Daniel, que hoje tem 16 anos, e Yasmin, que tem 13. A guerra civil começou em 2011. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. No início achamos que seria rápido, que as coisas se resolveriam em alguns meses. Mas não se resolveram. Pioraram. Muito pior.
Damasco começou a ser bombardeada constantemente. Meu escritório ficava no centro histórico da cidade, perto da mesquita Umayyad. Um dia, em 2014, eu estava em uma reunião importante com um cliente europeu quando ouvimos a explosão. 3 quarteirões de distância, mas a onda de choque foi tão forte que quebrou todas as janelas do escritório. Ela tocou instintivamente a testa, onde Ricardo agora notava uma pequena cicatriz fina, que sempre estivera lá, mas que ele nunca havia realmente visto. Levei 19 pontos. 2 funcionários meus morreram na hora. Outros 6 ficaram gravemente feridos. Fechei o escritório no dia seguinte porque não havia mais como trabalhar. A cidade estava sendo destruída ao nosso redor dia após dia. Ricardo sentiu um aperto doloroso no peito. Ele tinha visto imagens da guerra na Síria na televisão, claro, mas eram apenas imagens distantes, números abstratos em noticiários, algo que acontecia em outro mundo. Nunca havia conhecido alguém que realmente viveu aquilo na pele. Decidimos fugir em 2016. Eu, Samir e as crianças. Meus pais já tinham morrido em um bombardeio 2 anos antes, junto com minha irmã mais nova. Restava só a gente, nossa pequena família. Ela respirou fundo, lutando visivelmente para manter a compostura. Juntamos todo o dinheiro que tínhamos guardado. Vendemos tudo que ainda tinha algum valor. Pagamos um atravessador para nos levar até a fronteira com a Turquia. De lá, tentaríamos chegar à Europa ou voltar para o Brasil usando minha cidadania brasileira. A viagem até a fronteira levou 4 dias terríveis. Andamos muito a pé, principalmente à noite, para evitar os controles militares. Dormimos em porões escondidos, em casas de estranhos que ajudavam refugiados. Daniel tinha 10 anos. Yasmin tinha 7. Eles estavam absolutamente apavorados, mas tentavam ser corajosos. Samir carregava Daniel nas costas quando ele não aguentava mais andar. Eu carregava Yasmin no colo. Helena fechou os olhos por um momento longo. Quando voltou a abrir, havia lágrimas acumuladas que ela se recusava teimosamente a deixar cair. Estávamos a aproximadamente 20 quilômetros da fronteira turca quando o bombardeio começou. De onde? Não sei até hoje. Aviões, drones, artilharia pesada. Estava escuro. Era por volta das 3 da manhã. As pessoas começaram a correr em pânico, gritando. Samir me agarrou pelo braço e gritou: "Corre com as crianças agora. Eu vou buscar as mochilas com os documentos e o dinheiro. Corre e não olha para trás." Eu peguei Daniel e Yasmin pelas mãos e corri. Corri sem olhar para trás como ele havia mandado. A voz dela quebrou pela primeira vez, rachando como vidro. Eu deveria ter olhado para trás. Deveria ter esperado por ele. Mas estava com tanto medo pelas crianças, tanto medo de perdê-las que só consegui correr. Corri até meus pulmões queimarem, até não conseguir mais respirar direito, até chegarmos a um posto de controle turco do outro lado da fronteira. E então, só então, percebi que Samir não estava conosco. O silêncio na sala era tão pesado que parecia difícil respirar. Juliano limpou discretamente os olhos, virando o rosto. Pedro olhava fixamente para o chão, os ombros tensos. Gustavo tinha a mandíbula apertada, lutando visivelmente contra a emoção. Voltei ao amanhecer com um soldado turco que concordou em me acompanhar até onde havíamos estado. Helena finalmente deixou uma lágrima cair, limpando-a rapidamente com as costas da mão. Procurei por 3 dias inteiros, andando por aquela região devastada. Encontrei o corpo dele no 4º dia. Ele tinha voltado para pegar as mochilas exatamente como disse que faria. Estava a apenas 10 metros das mochilas quando foi atingido. Ainda segurava na mão uma fotografia nossa, uma foto de casamento que ele sempre carregava na carteira. Nossa foto de família. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Juliano virou completamente de costas, chorando abertamente. O professor Said tirou os óculos, os olhos vermelhos e brilhantes. Enterrei meu marido em solo turco porque não havia como levá-lo de volta para a Síria. Peguei os documentos que ele morreu tentando proteger e voltei para as crianças no campo de refugiados. Ficamos 7 meses vivendo em um campo de refugiados na província de Hatay, na Turquia. Depois conseguimos visto humanitário para o Brasil. Eu tinha cidadania brasileira pela minha mãe, então o processo foi um pouco mais rápido que para outros refugiados. Chegamos em São Paulo em 2017. Eu tinha diploma de advogada, mestrado, 12 anos de experiência profissional sólida.
5 idiomas fluentes. Achei honestamente que conseguiria recomeçar minha carreira rapidamente aqui. Ela deu um sorriso amargo que partiu o coração de Ricardo. Mas descobri que meu diploma sírio não era reconhecido automaticamente no Brasil. Para revalidar, eu precisaria refazer várias provas específicas, pagar taxas altíssimas que não tinha como pagar, esperar anos em um processo burocrático complexo. Enquanto isso, precisava urgentemente alimentar 2 crianças traumatizadas, pagar aluguel, comprar uniformes escolares. Então aceitei o primeiro emprego que consegui encontrar: faxineira. Helena olhou ao redor do apartamento luxuoso, o lugar que limpava havia 3 anos. Trabalho em 5 casas e apartamentos diferentes durante a semana. 6 dias por semana, 8 a 10 horas por dia. Ganho aproximadamente R$ 2.500 por mês. É suficiente para um aluguel pequeno em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Comida básica. A escola pública das crianças. Não é o que eu era antes, mas é o que eu posso fazer agora para manter meus filhos vivos e com alguma esperança de futuro. Ela olhou diretamente para Ricardo com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Durante 3 anos, Sr. Mendes, limpei este apartamento todos os domingos. Ouvi suas reuniões de negócios importantes, vi seus contratos espalhados pela mesa, presenciei suas conversas confidenciais ao telefone. Nunca falei nada para ninguém. Nunca julguei. Não porque não entendia. Eu entendia cada palavra técnica, cada estratégia, cada número. Mas porque não era meu lugar fazer comentários. Eu era invisível. E estava tudo bem assim. Invisibilidade é infinitamente melhor que bombas e morte. Mas hoje, quando o senhor fez aquela aposta, pela primeira vez em 3 anos um lampejo de verdadeira emoção atravessou o rosto dela, eu simplesmente não consegui ficar em silêncio. Não porque queria os R$ 10.000, embora Deus sabe que esse dinheiro faria diferença enorme na minha vida, mas porque vi um homem prestes a perder tudo que construiu, e eu sei intimamente, dolorosamente, o que é perder tudo que você tem. Ninguém merece sentir essa dor. Nem mesmo alguém que me chamou de "Ei você" durante 3 anos, sem nunca perguntar meu nome. Ricardo não conseguiu segurar mais. As lágrimas caíram quentes, incontroláveis, molhando seu rosto sem que ele fizesse nada para escondê-las. Juliano chorava abertamente agora, sem vergonha. Pedro tinha a cabeça baixa, os ombros sacudindo com soluços silenciosos. Gustavo limpava os olhos repetidamente com as costas da mão. O professor Said segurava sua pasta com tanta força que os dedos estavam completamente brancos. Helena. Ricardo conseguiu dizer entre soluços que sacudiam todo o seu corpo. Eu não sabia de nada disso. Por favor, me perdoa. Não pelos 3 anos de desrespeito total, embora isso também, mas por tudo. Por ter tido a arrogância, a crueldade absoluta de fazer uma aposta com uma mulher que perdeu um marido que morreu protegendo documentos. Por ter oferecido R$ 10.000 como se fosse uma brincadeira para alguém que construiu uma vida inteira do zero e viu ela ser completamente destruída por bombas e guerra. Por ter sido tão cego. Ele se levantou com pernas trêmulas, foi até ela e pela primeira vez em 3 anos estendeu a mão. Não como patrão para a empregada, não como alguém superior para alguém inferior, como ser humano para ser humano, como alguém que deve tudo para outro alguém. Obrigado por me salvar mesmo eu não merecendo absolutamente nada. Obrigado por enxergar humanidade onde eu fui incapaz de enxergar durante tanto tempo. Helena apertou a mão dele. Sua mão era pequena, com calos de tanto trabalho pesado, mas o aperto era firme e cheio de dignidade. De nada, Sr. Mendes. E naquele momento, no silêncio profundamente emocionado daquele apartamento em Pinheiros, com o sol da tarde entrando pelas janelas e iluminando tudo com uma luz dourada, algo mudou para sempre. Não apenas no apartamento, mas nas pessoas dentro dele. Os minutos seguintes foram uma mistura estranha de silêncio carregado de emoção e movimentação prática e necessária. Gustavo fez várias ligações urgentes para a Polícia Federal, explicando a situação e marcando uma reunião para a segunda-feira de manhã. O professor Said preparou um relatório técnico extremamente detalhado sobre todas as irregularidades do contrato, cada discrepância entre as versões, cada cláusula predatória escondida.
Juliano e Pedro assumiram a responsabilidade de rastrear todas as informações possíveis sobre a suposta empresa do Catar na internet, nas redes sociais, em registros públicos. Ricardo permaneceu sentado, ainda processando tudo, olhando ocasionalmente para Helena. Ela havia voltado discretamente para o outro lado da sala, depois daquele momento. Pegou o pano de limpeza novamente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de revelar a tragédia devastadora da sua vida inteira, como se ainda fosse apenas a faxineira invisível. Helena, Ricardo a chamou de repente, sua voz ainda rouca de tanto chorar. Ela parou, virou-se lentamente. Por favor, não volta a limpar. Não agora. Não depois de tudo isso. Senhor Mendes, eu ainda tenho meu trabalho para fazer, ela começou a protestar suavemente. Esquece o trabalho por hoje, Ricardo interrompeu, mas imediatamente suavizou o tom. Desculpa, não quero dar ordens. O que eu quero dizer é que você acabou de salvar literalmente minha vida financeira e provavelmente minha sanidade mental. A última coisa que você deveria estar fazendo agora é limpando meu apartamento. Por favor, senta aqui com a gente. Você faz parte disso tudo. Você é a pessoa mais importante desta sala. Helena hesitou por um longo momento. Depois concordou com um aceno de cabeça e sentou novamente. Havia algo profundamente diferente no ar agora. Uma mudança sutil, mas absolutamente inegável, como se uma parede invisível de 3 anos tivesse sido completamente derrubada e não pudesse mais ser reconstruída. Encontrei informações importantes. Pedro levantou o laptop com animação. A empresa deles, Alkhalid International Investments, tem site profissional, perfis em todas as redes sociais, tudo muito bem feito. Mas olha isso com atenção. Ele virou a tela para os outros verem. O site foi criado há apenas 10 meses, segundo o registro de domínio. As fotos dos supostos executivos são todas imagens genéricas compradas em bancos de imagens da internet. Eu reconheço algumas delas. Os endereços registrados oficialmente são caixas postais em 5 países diferentes. Nenhum escritório físico real. Empresa fantasma clássica, perfeita. Gustavo anotou tudo meticulosamente em seu tablet. Isso vai ajudar enormemente no inquérito policial. Ricardo, você tem absolutamente todos os e-mails trocados com eles? Tenho 4 meses completos de negociação por e-mail. Ricardo passou a mão pelos cabelos, ainda tentando processar como tinha sido tão enganado. Várias reuniões por videoconferência gravadas também. Eles eram incrivelmente convincentes. Sabiam absolutamente tudo sobre minha empresa, fizeram propostas inteligentíssimas, demonstraram conhecimento profundo do mercado. Como diabos eu não desconfiei de nada, porque esse é literalmente o trabalho deles, o que eles fazem profissionalmente. O professor Said fechou seu relatório técnico com um suspiro. Eles estudam as vítimas em potencial por meses antes de fazer o primeiro contato. Sabem exatamente o que falar, como se comportar, quais botões apertar. Investigam a empresa, a situação financeira, os sonhos do empresário, criam um perfil psicológico completo. O senhor não foi o primeiro, Sr. Mendes. E, infelizmente, se não fizermos nada, não seria o último. Seria? Helena falou baixinho, mas todos ouviram perfeitamente. Todos olharam para ela com curiosidade. O senhor não vai assinar o contrato. Então, no caso dele, seria sim o último. Pelo menos desta vez, eles não vão conseguir destruir mais uma vida. Gustavo sorriu pela primeira vez naquela tarde longa e emocionalmente exaustiva. Ela tem toda a razão. Você teve sorte, Ricardo. Muita, muita sorte. Não foi sorte, Gustavo. Ricardo olhou para Helena com uma intensidade nova, com respeito verdadeiro. Foi ela. E eu quase. Ele não conseguiu terminar a frase, a garganta apertando novamente. Mas não precisava terminar. Todos na sala sabiam exatamente o que ele ia dizer. Ele quase a humilhou além de qualquer possibilidade de recuperação. Fez uma aposta absolutamente cruel. Expôs ela na frente de estranhos. Riu da possibilidade dela saber alguma coisa útil. E se ela tivesse tido orgulho demais para aceitar aquela humilhação? Se tivesse simplesmente pegado suas coisas e saído da sala ofendida, ele estaria assinando sua ruína financeira total naquele exato momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Juliano falou,
olhando para Helena com curiosidade absolutamente genuína e respeitosa. Por que você nunca disse nada sobre seu passado? Tipo, em 3 anos inteiros, você nunca mencionou uma única vez que era advogada, que falava 5 idiomas, que tinha toda essa experiência profissional incrível? Helena deu um sorriso infinitamente triste, carregado de uma sabedoria amarga. E o que exatamente isso mudaria na prática, senhor? Meu diploma sírio não vale oficialmente aqui no Brasil. Minha experiência profissional não conta para nada porque não foi aqui. Eu sou apenas mais uma refugiada entre milhares tentando desesperadamente sobreviver. As pessoas não querem realmente saber quem você era no passado. Elas só veem quem você é agora, no presente. E agora eu sou a faxineira. É isso que importa para o mundo. Mas você poderia ter tentado, pelo menos. Pedro começou a argumentar. Depois parou abruptamente. Desculpa, não é simples assim, né? Definitivamente não é. Helena confirmou com um aceno triste. Tentar revalidar o diploma de forma adequada custa vários milhares de reais que eu simplesmente não tenho. O processo demora no mínimo 3 a 4 anos de burocracia. Enquanto isso, minhas crianças comem o quê? Dormem onde? Vestem o quê? A realidade concreta não espera pacientemente pelos seus sonhos e planos. Então, você trabalha no que consegue encontrar, faz o melhor que pode com o que tem e guarda quem você realmente era, lá dentro de você como uma lembrança preciosa, mas dolorosa. O silêncio caiu novamente sobre a sala, mas foi abruptamente quebrado pelo celular de Ricardo, tocando alto. Ele atendeu com mãos trêmulas, ouviu por alguns segundos que pareceram eternos, e seu rosto empalideceu visivelmente. Desligou devagar, como se estivesse em transe. Eram eles, os investidores do Catar? Gustavo perguntou tenso. Sua voz saiu rouca, apertada, querendo saber por que não respondia ao e-mail de confirmação que eles enviaram há 2 horas. Disseram que se eu não confirmar oficialmente até exatamente às 6 da tarde, o negócio cai definitivamente. Gustavo olhou rapidamente para o relógio na parede. São 5h10 agora. Ainda temos 50 minutos. Mas preciso que você escreva um e-mail imediatamente, Ricardo. Formal, educado, mas definitivo, cancelando completamente a negociação. Não os acuse de absolutamente nada no e-mail. Isso fica exclusivamente para a polícia investigar. Apenas diga educadamente que decidiu não vender a empresa. E se eles ficarem com raiva? Ricardo perguntou, o medo ainda presente na voz. E se tentarem alguma coisa contra mim? Eles não vão fazer nada. O professor Said garantiu com total confiança. Golpistas sofisticados assim dependem completamente da vítima não perceber o golpe. No momento exato que você demonstra claramente que sabe o que está acontecendo, eles simplesmente desaparecem, sem deixar rastro. Vão procurar imediatamente outro alvo mais fácil, mais desavisado. É infinitamente mais seguro para eles assim. Ricardo abriu o laptop com mãos que ainda tremiam ligeiramente e começou a digitar o e-mail de cancelamento. Cada palavra parecia pesar uma tonelada. Não consigo acreditar que eu estava tão perto de assinar, tão absurdamente perto de perder tudo. Mas você não estava sozinho naquele momento crítico. Gustavo colocou a mão firme no ombro do amigo. Quando realmente importa, você nunca está verdadeiramente sozinho. Mesmo quando acha que está completamente só, há sempre alguém. O e-mail foi enviado às 5h42 da tarde. Curto, profissional, absolutamente irrevogável. Prezados, após análise cuidadosa e detalhada, decidi não prosseguir com a venda da empresa neste momento. Agradeço sinceramente o interesse e desejo muito sucesso nos negócios futuros. 4 minutos depois a resposta chegou, igualmente curta, fria, sem emoção. Lamentamos profundamente sua decisão. Respeitamos sua escolha. Desejamos sucesso. Pronto, Gustavo fechou o laptop com um movimento definitivo. Acabou completamente. Eles não vão insistir nem um segundo. Vão deletar tudo que tem sobre você e seguir rapidamente para a próxima vítima da lista. Ricardo deveria sentir alívio imenso. E sentia, claro. Mas também sentia outra coisa crescendo dentro dele. Uma vergonha profunda, corrosiva, que parecia queimar por dentro. Durante 4 meses inteiros, ele havia negociado animadamente com criminosos organizados, achando que era extremamente esperto. Durante 3 anos completos,
Tratou uma mulher absolutamente brilhante, como se ela fosse completamente invisível, sem valor algum. Durante toda a sua vida adulta, ele havia medido o valor real das pessoas exclusivamente pelo que elas pareciam ter externamente, nunca pelo que elas realmente eram internamente. Helena, ele se virou para ela com uma determinação repentina nos olhos. Preciso te fazer uma proposta. Uma proposta séria e verdadeira dessa vez. Ela o olhou com cautela visível nos olhos. Senhor Mendes, o senhor realmente não precisa me dar nada. Eu já disse isso. Não é sobre dar nada, Helena, Ricardo respirou fundo. É sobre tentar consertar um erro gigantesco. Eu tenho uma empresa de tecnologia em crescimento. Faço negócios internacionais constantes com Europa, Ásia, América Latina. Preciso desesperadamente de alguém que entenda profundamente contratos complexos em vários idiomas diferentes. Alguém que saiba identificar armadilhas legais escondidas. Alguém que tenha experiência real, prática, em negociações internacionais delicadas. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente, começando a entender. Senhor Mendes, o que exatamente está dizendo? Estou dizendo que quero te contratar oficialmente. Não como faxineira, como diretora jurídica internacional da minha empresa. Salário inicial de R$ 28.000 por mês, mais benefícios completos. E antes que você diga que seu diploma não é válido aqui, ele ergueu a mão rapidamente. Eu vou pagar integralmente pela revalidação. Os melhores advogados especializados que eu conheço vão te ajudar a acelerar drasticamente o processo burocrático. Enquanto isso, você trabalha oficialmente como consultora jurídica externa. É completamente legal, é absolutamente justo e é o mínimo que eu posso e devo fazer. Helena ficou em silêncio absoluto, visivelmente chocada, processando. Juliano e Pedro trocaram olhares profundamente emocionados. Gustavo sorria abertamente. O professor Said assentiu com aprovação clara. E tem mais, Ricardo continuou, a voz ficando mais firme. Seus filhos, Daniel e Yasmin, quero colocá-los imediatamente na melhor escola particular que eu conheço aqui em São Paulo. Mensalidade integral paga, material didático, uniforme, transporte, tudo. Eles merecem ter as melhores oportunidades possíveis. Você merece isso. Vocês merecem. Senhor Mendes, eu... A voz de Helena falhou completamente, quebrando. Eu não sei o que dizer. Não tenho palavras. Diz sim. Ricardo estendeu a mão novamente, pela segunda vez naquele dia transformador. Diz que vai me dar a chance de tentar consertar 3 anos de cegueira voluntária, de transformar a pior aposta da minha vida inteira na melhor decisão que eu já tomei. Helena olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Ricardo, depois para todos os outros na sala que observavam aquele momento com lágrimas nos olhos. E, finalmente, pela primeira vez em 3 anos inteiros, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, genuíno, luminoso, que iluminou completamente seu rosto inteiro e transformou tudo. Sim, Senhor Mendes. Aceito sua proposta. Aceito completamente. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já julgou alguém completamente errado só pela aparência ou posição social? Já tratou alguém como invisível e depois descobriu quem aquela pessoa realmente era? E se essa história está te tocando profundamente como está me tocando? Deixa seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem importante. 4 semanas depois daquele domingo que mudou absolutamente tudo, Ricardo estava no escritório da empresa, organizando documentos importantes quando bateram educadamente na porta. Era Helena, mas ela parecia completamente diferente. Não carregava nenhum produto de limpeza. Vestia um conjunto executivo cinza carvão, elegante, mas discreto. Os cabelos estavam presos em um coque profissional impecável. Carregava uma pasta de couro nova e tinha nos olhos algo que Ricardo não havia visto antes com clareza. Confiança, segurança, pertencimento. Bom dia, Sr. Mendes. Ela entrou sorrindo naturalmente. Trouxe a análise completa do contrato com a empresa italiana, que o senhor me pediu para revisar. Helena, entra, por favor. Ricardo apontou entusiasticamente para a cadeira em frente à sua mesa. Não a cadeira lateral onde visitantes casuais sentavam, mas a cadeira principal, onde seus executivos mais importantes sempre sentavam. E, por favor, pode me chamar apenas de Ricardo.
Já falei isso várias vezes. Ela riu baixinho, ainda se acostumando com a mudança radical. Hábito de 3 anos, não. Ricardo, desculpa. Vai levar um tempo. Nas últimas 4 semanas, muita coisa havia mudado drasticamente. Ricardo havia contratado imediatamente uma empresa especializada em revalidação de diplomas estrangeiros, a melhor de São Paulo. O processo estava em andamento acelerado, mais rápido que o normal, graças aos contatos dele e ao investimento financeiro significativo. Enquanto isso, Helena trabalhava oficialmente como consultora jurídica internacional, analisando contratos complexos, participando de reuniões estratégicas importantes, impressionando absolutamente todos com seu conhecimento profundo e suas análises precisas. Então, Ricardo perguntou ansiosamente, se inclinando para a frente. O contrato com os italianos está limpo? Pode assinar? Está limpo, sim, Helena confirmou, abrindo a pasta e mostrando suas anotações extremamente detalhadas. Revisei meticulosamente 5 vezes. Comparei as versões em italiano, inglês e português linha por linha. Tudo absolutamente coerente, sem nenhuma cláusula escondida ou discrepância. É um negócio honesto e justo. Mas, ela fez uma pausa. Sugiro fortemente uma alteração importante na cláusula 15 sobre rescisão contratual. Do jeito que está escrito atualmente, eles podem cancelar o acordo sem nenhum aviso prévio. Precisamos exigir no mínimo 90 dias de antecedência por escrito. Ricardo olhou as anotações dela, genuinamente impressionado. Você identificou isso? Nosso advogado interno não havia mencionado nada. Seu advogado é excelente em direito empresarial brasileiro, Helena explicou pacientemente. Mas contratos internacionais têm nuances culturais e legais muito específicas. Pequenos detalhes que podem facilmente se tornar problemas enormes no futuro. Ela apontou para um parágrafo específico. Vê aqui? Em português diz claramente rescisão mediante acordo mútuo das partes. Mas em italiano diz risoluzione a discrezione, que significa literalmente rescisão a critério. O critério deles não mútuo. É uma diferença sutil, mas absolutamente crucial. Meu Deus, Ricardo passou a mão pelo rosto, ainda processando. De novo, outro contrato com problemas escondidos. Não tão grave quanto aquele do Catar, definitivamente. Mas sim, discrepâncias intencionais que lhes dão vantagens significativas. Helena explicou calmamente. É extremamente comum em negociações internacionais complexas. Empresas tentam incluir pequenas vantagens em idiomas que a outra parte não domina completamente. Por isso é absolutamente essencial ter alguém que leia e entenda profundamente todas as versões linguísticas. É exatamente para isso que você me contratou, não é? É verdade. Ricardo falou com sinceridade absoluta e profunda. E foi, sem sombra de dúvida, a melhor decisão profissional que já tomei em toda a minha carreira. Sério, Helena. Nessas 4 semanas, você já identificou problemas sérios em 7 contratos diferentes. Salvou a empresa de pelo menos 5 grandes dores de cabeça e provavelmente milhões em prejuízos futuros. Cada centavo do seu salário está mais do que justificado. Helena ficou levemente corada, não acostumada com elogios tão diretos. Estou apenas fazendo meu trabalho da melhor forma que posso, senhor. Ricardo. Não, você está sendo absolutamente brilhante. Ricardo se recostou na cadeira, sorrindo genuinamente. E me conta, seus filhos Daniel e Yasmin, como estão se adaptando na escola nova? O rosto dela se iluminou instantaneamente, transformando-se completamente. Daniel está simplesmente adorando, senhor. Ricardo. A escola tem um laboratório de ciências absolutamente incrível, com equipamentos que ele nunca imaginou poder usar. Ele me disse que quer ser engenheiro aeroespacial. E Yasmin entrou para o coral da escola. Ontem, ela cantou em casa pela primeira vez desde que saímos da Síria há tantos anos. Eu simplesmente chorei. Ela deve cantar maravilhosamente bem. Ricardo disse suavemente. Canta como um verdadeiro anjo. Helena sorriu, os olhos marejados de emoção. Samir, meu marido, sempre dizia que ela herdou a voz da avó materna, que era cantora semiprofissional em Damasco. Eu tinha completamente esquecido como era absolutamente lindo ouvir ela cantar. A guerra roubou até isso dela. O simples prazer de cantar. Mas agora ela está cantando de novo.
está feliz de novo. Ricardo sentiu um nó apertado na garganta. Fico muito feliz por vocês, Helena. Muito mesmo. Vocês merecem toda a felicidade possível. Obrigada. Ela limpou discretamente os olhos, mantendo a compostura profissional. Obrigada por absolutamente tudo. Pela oportunidade incrível, pela escola das crianças, por finalmente me ver quando eu era completamente invisível. O senhor não tinha nenhuma obrigação de fazer nada disso. Tinha sim, Ricardo se inclinou para a frente, intenso. Tinha obrigação moral profunda. Obrigação humana básica. Sabe, nas últimas semanas eu tenho pensado muito, obsessivamente até, sobre aquele domingo. Sobre a aposta cruel. Sobre como eu fui absolutamente terrível. Ricardo, já conversamos extensivamente sobre isso? Helena começou. Eu sei, mas me deixa terminar esse pensamento. Ele respirou fundo. Eu passei 42 anos da minha vida medindo as pessoas completamente errado. Achando que roupa cara, carro importado, apartamento luxuoso e cargo importante definiam o valor real de alguém. Tratava faxineiros, porteiros, garçons, motoristas, como se fossem menos humanos. Como se não fossem pessoas completas. Você definitivamente não é o único que faz isso. Helena falou suavemente, sem julgamento. A maioria das pessoas faz exatamente isso, às vezes sem nem perceber conscientemente. Mas isso absolutamente não torna certo, Ricardo insistiu. E a verdade dolorosa é que eu poderia ter te conhecido de verdade a qualquer momento nos últimos 3 anos. Poderia ter simplesmente perguntado seu nome completo, de onde você vinha, se tinha filhos, o que gostava de fazer. Poderia ter demonstrado o mínimo de interesse humano básico. Mas eu conscientemente escolhi não fazer nada disso. Por 3 anos inteiros, eu ativamente escolhi te ignorar completamente. Helena ficou em silêncio, apenas ouvindo, deixando ele expressar tudo. E então veio aquele domingo terrível. Ricardo continuou. Eu estava absolutamente desesperado. Fiz aquela aposta ridícula e cruel. E você poderia perfeitamente ter recusado com dignidade. Poderia ter simplesmente deixado eu assinar aquele contrato maldito e perder absolutamente tudo. Seria uma vingança completamente justa e merecida, considerando como eu te tratei durante tanto tempo. Mas você não fez isso. Você me salvou. Não foi vingança que me motivou a ficar em silêncio durante esses 3 anos. Helena explicou pacientemente. Foi pura sobrevivência, senhor. Ricardo, quando você perde literalmente tudo, quando seus filhos pequenos dependem exclusivamente de você para sobreviver, o orgulho pessoal se torna um luxo que você simplesmente não pode se dar. Então você abaixa a cabeça, faz seu trabalho da melhor forma possível e agradece profundamente por ter trabalho, por ter como alimentar seus filhos. Mas você não tinha nenhuma obrigação de me salvar daquele golpe. Ricardo insistiu. Tinha sim. Ela olhou diretamente nos olhos dele com intensidade. Porque eu sei intimamente, dolorosamente, o que é perder absolutamente tudo. Sei a dor insuportável, o desespero sufocante, o vazio devastador. Eu simplesmente não conseguiria viver em paz comigo mesma se deixasse conscientemente outra pessoa sentir essa dor terrível, mesmo alguém que não foi particularmente gentil comigo. Não é sobre você, Ricardo. É sobre quem eu escolho ser internamente, independentemente de como os outros me tratam externamente. Ricardo sentiu lágrimas ardendo atrás dos olhos novamente. Você é uma pessoa infinitamente melhor do que eu jamais fui na minha vida. Não sou melhor, não. Helena balançou a cabeça suavemente. Apenas sobrevivi a coisas horríveis que te ensinam dolorosamente o que realmente importa na vida. E você está aprendendo isso agora, Ricardo. Nunca é tarde demais para aprender e mudar. Nunca vou conseguir compensar completamente aqueles 3 anos de desrespeito. Helena, Ricardo abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope grosso. Mas vou passar o resto da minha vida tentando fazer o que for possível. Ele colocou o envelope cuidadosamente na mesa entre eles. Isso aqui não são os 10 mil reais da aposta original, são 50 mil reais. Ricardo, não. Helena começou a protestar. Me deixe explicar completamente. Ele interrompeu gentilmente. 50 mil reais pelos 45 milhões que você salvou. Aproximadamente R$ 1.000 por cada milhão. Não é pagamento pela tradução do contrato.
Isso você já recebe generosamente no seu salário mensal. É pagamento simbólico pela sua dignidade que eu tentei cruelmente comprar naquele dia e não consegui. Pela sua integridade moral, que permaneceu absolutamente intacta, mesmo quando eu tentei deliberadamente quebrá-la. Por me ensinar a lição mais importante da minha vida, que valor humano real não tem absolutamente nada a ver com cargo profissional ou saldo na conta bancária. Helena olhou para o envelope por um longo momento, depois para ele, e então, pela segunda vez em 4 semanas, estendeu a mão. Mas não para pegar o dinheiro diretamente, para apertar a mão dele firmemente. Aceito, não pelo dinheiro em si, mas porque entendo profundamente o que ele representa simbolicamente para você. Representa o homem que você está genuinamente se tornando, um homem melhor. Eles apertaram as mãos firmemente, olhando nos olhos um do outro, e naquele momento profundo, algo foi curado. Não completamente, porque algumas feridas deixam cicatrizes permanentes, mas o suficiente. O suficiente para recomeçar com verdade. O suficiente para construir algo genuíno. 7 meses se passaram desde aquele domingo transformador que mudou absolutamente tudo. Ricardo estava em seu escritório revisando relatórios financeiros trimestrais quando seu celular tocou inesperadamente. Era Helena. Ricardo, desculpa incomodar no sábado à tarde, mas acabou de chegar um e-mail extremamente urgente. Uma proposta de fusão importante e tem um problema sério. O quê? Ele sentiu imediatamente um frio na espinha. Que tipo de problema? O contrato inteiro está em mandarim, chinês. Ricardo sentiu instantaneamente aquele frio familiar subindo pela espinha. Memórias vívidas daquele domingo voltaram como um tapa violento no rosto. Mandarim? Chinês? Você fala mandarim? Pelo telefone, ele ouviu claramente o sorriso confiante na voz dela. Falo fluentemente, sim. Foi meu 5º idioma. Aprendi especificamente para lidar com empresas chinesas quando trabalhava em Damasco, antes da guerra. Posso ir aí agora para analisar detalhadamente? Vem, por favor. Ricardo respondeu imediatamente. Preciso muito de você aqui. 40 minutos depois, Helena chegou ao escritório, mas não estava sozinha dessa vez. 2 adolescentes a acompanhavam. Um menino alto, usando óculos, carregando uma mochila pesada cheia de livros grossos. Uma menina de cabelos longos e ondulados, sorriso tímido mas genuíno, segurando um caderno de partituras musicais. Ricardo, estes são meus filhos. Helena fez as apresentações com orgulho absolutamente visível e transbordante. Daniel e Yasmin. Eles estavam comigo quando você ligou urgentemente. Espero que não se importe que trouxe eles. Claro que não me importo nem um pouco. Ricardo se levantou imediatamente, estendendo a mão calorosamente para cada um. Prazer enorme em finalmente conhecer vocês pessoalmente. Sua mãe fala constantemente de vocês com tanto orgulho. Daniel apertou a mão com firmeza, a postura ereta de um jovem adulto responsável. Prazer, Sr. Mendes. Minha mãe também fala muito do senhor. Disse que o senhor mudou completamente nossas vidas para melhor. Sua mãe foi quem mudou a minha vida, Daniel. Ricardo sentiu aquele aperto familiar no peito. Aquele era o menino que Samir carregava nas costas durante a fuga desesperada. O menino que tinha visto o próprio pai morrer heroicamente protegendo documentos. E agora estava ali, educado, estudioso, inteligente, cheio de futuro brilhante pela frente. Yasmin era visivelmente mais reservada e tímida. Acenou educadamente com a cabeça, segurando seu caderno de partituras musicais com carinho visível. Yasmin, sua mãe me contou que você canta maravilhosamente, Ricardo disse gentilmente. Vai se apresentar no coral da escola mês que vem, não é? Os olhos dela se iluminaram completamente, transformando seu rosto. Sim, senhor. Vamos cantar em 3 idiomas diferentes, português, inglês e árabe. Um repertório bem diverso. Árabe também. Ricardo sorriu emocionado. Que música especial em árabe! Uma canção de ninar tradicional que meu pai sempre cantava para mim quando eu era pequena. A voz dela ficou baixa, mas não triste, apenas carregada de memória preciosa. Mamãe me ensinou de novo recentemente, me ajudou a lembrar. Ricardo olhou para Helena, que tinha os olhos visivelmente marejados de emoção contida. Vai ser absolutamente lindo, tenho certeza completa. Bom, Helena limpou discretamente os olhos
e voltou imediatamente ao modo profissional. Deixa eu ver esse contrato problemático em mandarim. Crianças, sentem confortavelmente ali no sofá. Façam a lição de casa de vocês. Durante a hora e 15 minutos seguintes, Ricardo observou Helena trabalhar com admiração crescente. Ela analisava cada cláusula com precisão cirúrgica impressionante. Fazia anotações detalhadas em 3 idiomas diferentes simultaneamente. Comparava versões, identificava discrepâncias sutis, destacava problemas potenciais. E enquanto isso, os filhos dela faziam lição de matemática avançada no sofá confortável, sussurrando ocasionalmente entre si, completamente à vontade. Era uma cena tão naturalmente normal, tão autenticamente doméstica, tão absolutamente certa, como se aquele escritório sempre devesse ter sido exatamente assim, cheio de vida real, de humanidade verdadeira, de conexão genuína. Encontrei o problema. Helena finalmente anunciou. Olha aqui com atenção. A cláusula 23 sobre propriedade intelectual. Em português diz claramente que sua empresa mantém 60% dos direitos sobre todas as tecnologias desenvolvidas conjuntamente. Mas em mandarim, ela apontou os caracteres complexos. Diz 6%. Apenas 6%. 60% versus 6%. Ricardo sentiu raiva subindo rapidamente. Não acredito. De novo, outro contrato fraudulento. Parece que sim, infelizmente. Helena confirmou sombria. Vou preparar um relatório técnico completo e extremamente detalhado, mas minha recomendação profissional forte é cancelar imediatamente essa negociação e, provavelmente, reportar formalmente para as autoridades competentes. Esse tipo de prática comercial predatória está crescendo assustadoramente. Ricardo balançou a cabeça incrédulo, ainda processando. Se não fosse por você, Helena, se não fosse por você identificando isso, eu teria perdido absolutamente tudo, pela segunda vez. 3 vezes, na verdade, ela corrigiu com um pequeno sorriso. Teve aquele contrato problemático com a empresa francesa mês passado também, lembra? Mas quem está contando com precisão? Eles riram juntos, uma risada genuína e leve. Era absolutamente incrível como tudo havia mudado tão radicalmente. 7 meses atrás, Helena era completamente invisível naquele escritório. Agora, ela era absolutamente indispensável, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Ela havia se tornado amiga verdadeira, confidente e confiável, a primeira pessoa que Ricardo procurava quando precisava de conselho honesto sobre qualquer coisa importante. Mamãe, Yasmin chamou suavemente do sofá. Posso ir ao banheiro? Claro, amor. É no corredor à direita, segunda porta. Helena respondeu automaticamente. Quando Yasmin saiu discretamente, Daniel fechou seu caderno de cálculo e olhou para Ricardo com uma seriedade surpreendente para sua idade. Senhor Mendes, posso fazer uma pergunta bem direta? Claro, Daniel, pode perguntar o que quiser. É verdade que o senhor fez uma aposta com minha mãe? Ele perguntou sem rodeios. Que ofereceu dinheiro para ela provar que sabia ler árabe? Que riu dela. Ricardo sentiu o sangue gelar instantaneamente nas veias. Olhou rapidamente para Helena, que apenas observava calmamente, claramente deixando ele responder sozinho. É verdade, Daniel. E foi uma das coisas mais vergonhosas e cruéis que já fiz em toda a minha vida. Sinto muito por isso profundamente. A pergunta seguinte foi direta, sem julgamento visível, apenas curiosidade genuína de adolescente. Por que o senhor fez isso então? Ricardo respirou fundo antes de responder com total honestidade. Porque eu era extremamente arrogante. Achava que sabia exatamente o valor das pessoas, apenas olhando para elas superficialmente. Sua mãe limpava meu apartamento todos os domingos. Então eu automaticamente assumi que ela não sabia nada útil ou importante. Estava completa e absolutamente errado. Humilhei ela terrivelmente por causa da minha ignorância e arrogância. Daniel processou isso em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou a questão mais importante. E o senhor mudou de verdade? Estou tentando mudar todos os dias, Daniel. Ricardo olhou diretamente para Helena. Sua mãe está me ensinando pacientemente que valor humano real não está na roupa que você veste, ou no carro que dirige, ou no apartamento onde mora. Está fundamentalmente em quem você é quando ninguém está vendo, na sua dignidade inabalável, quando o mundo inteiro te ignora.
na sua compaixão genuína quando você poderia facilmente escolher vingança. Minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Daniel falou com orgulho absoluto transbordando. Ela perdeu literalmente tudo. Nosso pai, nossa casa, nosso país inteiro. Mas nunca, nem por um segundo, perdeu quem ela realmente era por dentro. Eu sei disso agora. Ricardo sentiu lágrimas ameaçando aparecer novamente. E eu quase perdi tudo também. Mas sua mãe me salvou completamente, mesmo eu não merecendo absolutamente nada. Yasmin voltou do banheiro naquele momento preciso. Ela olhou entre todos eles, percebendo claramente a tensão emocional no ar. "Tá tudo bem?" perguntou preocupada. "Tá tudo sim, princesa." Helena abriu os braços convidativamente. Yasmin correu imediatamente para o abraço apertado. "Tá tudo muito, muito bem agora." Ricardo observou os três juntos, mãe e filhos, refugiados de guerra devastadora, sobreviventes resilientes, lutadores incansáveis. Eles haviam perdido tragicamente um pai e marido amado, perdido um lar confortável, perdido um país inteiro, mas não haviam perdido o amor profundo que os unia, não haviam perdido a esperança persistente. E agora, finalmente, estavam reconstruindo uma vida nova com dignidade. "Helena", Ricardo falou de repente, tomado por um impulso. "Quero fazer uma coisa, algo que deveria ter feito há muito tempo atrás." "O quê?" ela perguntou curiosa. Ele foi até a porta do escritório e pegou algo que estava encostado na parede, ainda embrulhado em papel protetor. Tirou o plástico cuidadosamente e mostrou para eles com orgulho. Era uma placa elegante de vidro, gravada profissionalmente em dourado. DRA. Helena Calil Ferreira, diretora jurídica internacional. Seu diploma foi oficialmente revalidado na semana passada. Ricardo anunciou emocionado. A confirmação final chegou anteontem. "Você é oficialmente advogada reconhecida no Brasil agora." E ele gesticulou largamente para a sala ao lado da sua, completamente reformada. "É seu escritório particular, seu próprio espaço profissional. Não é mais uma sala de limpeza ou depósito. É exatamente onde você sempre pertenceu desde o início." Helena cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas caindo completamente livres agora. Daniel e Yasmin correram imediatamente para abraçá-la apertado. Os três choravam, riam, se abraçavam em um emaranhado lindo de emoção pura e alegria transbordante. "Obrigada", Helena conseguiu dizer entre soluços profundos. "Obrigada por me ver quando eu era invisível, por me dar uma segunda chance real, por devolver não apenas meu emprego e carreira, mas minha dignidade roubada e minha identidade perdida." Não, Ricardo se aproximou, juntando-se naturalmente ao abraço coletivo. "Obrigada a você por me ensinar a lição mais importante. Que dignidade verdadeira é algo que absolutamente ninguém pode tirar de você. Só você mesma pode escolher manter ou perder. E você nunca nem por um segundo perdeu a sua, mesmo quando eu tentei cruelmente tomar." Naquele momento profundo e transformador, naquele escritório em São Paulo, 7 meses depois daquele domingo absolutamente fatídico, 5 pessoas se abraçavam emocionadas. Um empresário que finalmente aprendeu a enxergar além das aparências, uma advogada que recuperou sua identidade profissional roubada pela guerra, 2 crianças que ganharam um futuro cheio de possibilidades e a memória sempre presente de um homem chamado Samir, que morreu heroicamente protegendo documentos para que sua família amada pudesse sobreviver e ter futuro. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas dos piores momentos. Às vezes, a pessoa mais importante da sua vida inteira é exatamente aquela que você quase não viu. E às vezes, admitir humildemente que você estava completamente errado é o primeiro passo essencial para finalmente estar certo. Um ano completo depois daquele domingo, que mudou absolutamente tudo para sempre, Ricardo estava sentado confortavelmente no auditório moderno da escola particular de Daniel e Yasmin. O lugar estava completamente lotado de pais orgulhosos, professores dedicados e alunos animados para a apresentação anual tradicional do coral escolar. Ele sentou estrategicamente na 4ª fileira, bem ao lado de Helena, que não parava de mexer nervosamente na bolsa elegante. "Ela vai se sair perfeitamente bem", Ricardo sussurrou com um sorriso tranquilizador. "Eu sei que vai, mas sou mãe", Helena respondeu, sorrindo também.
preocupação é completamente automática e inevitável. As luzes do auditório se apagaram gradualmente. O coral entrou organizadamente no palco iluminado. 30 crianças e adolescentes de uniformes impecáveis azuis e brancos. Yasmin estava posicionada no centro privilegiado da primeira fileira, cabelos longos presos elegantemente com uma fita vermelha vibrante. Quando ela localizou a mãe na plateia lotada, seu rosto inteiro se iluminou com um sorriso radiante. A apresentação começou lindamente com uma música tradicional em português, depois uma contemporânea em inglês. Então o diretor experiente do coral se aproximou do microfone e anunciou com voz emocionada: "Para nossa última apresentação especial, Yasmin Khalil Ferreira vai nos presentear com uma belíssima canção de ninar síria tradicional, ensinada por seu falecido pai. É uma homenagem profunda e emocionante a todos que perderam entes queridos, mas continuam carregando amor eterno nos corações." O piano começou suave, melancólico, preenchendo o auditório com notas delicadas. Yasmin respirou fundo, visivelmente nervosa, e começou a cantar. Sua voz era absolutamente cristalina, pura como água de nascente, carregada de uma emoção que transcendia completamente sua pouca idade. As palavras em árabe fluíam como poesia antiga, preenchendo cada canto daquele auditório enorme. Ricardo não entendia as palavras específicas, mas entendia perfeitamente o sentimento profundo. Era amor incondicional, era perda devastadora, era memória preciosa, era esperança persistente. Era absolutamente tudo que Helena e seus filhos haviam vivido, destilado em uma melodia simples, mas poderosa de apenas 3 minutos. Ao lado dele, Helena chorava silenciosamente, lágrimas caindo livremente sobre as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo discretamente ofereceu seu lenço limpo. Ela aceitou agradecida, limpando os olhos sem tirar o olhar de Yasmin no palco. Quando a música finalmente terminou, o silêncio absoluto durou exatos 3 segundos eternos. Então o auditório inteiro explodiu em aplausos ensurdecedores. Pessoas de pé, ovacionando emocionadas. Yasmin fez uma reverência graciosa, procurando desesperadamente a mãe na multidão. Quando finalmente a encontrou, acenou discretamente. Helena acenou de volta entusiasticamente, rindo e chorando simultaneamente. Depois da apresentação emocionante, no estacionamento iluminado da escola, Daniel e Yasmin correram animados para o carro, onde Ricardo e Helena esperavam conversando. "Mãe, você viu?" Yasmin estava absolutamente radiante. "Viu quantas pessoas aplaudiram de pé?" "Vi sim, meu amor." Helena abraçou a filha com força. "Você foi absolutamente perfeita. Impecável. Seu pai teria tanto orgulho de você. Ele estava lá, mamãe." Yasmin falou com a convicção absoluta e inabalável típica de criança. "Eu senti claramente. Ele estava cantando junto comigo. Eu ouvi a voz dele. Ninguém contestou ou duvidou. Talvez realmente estivesse mesmo." "E você, Daniel?" Ricardo perguntou ao jovem que agora tinha praticamente a mesma altura que ele. "Como foram as provas finais do trimestre?" "Tirei 10 em física e matemática, 9,5 em química avançada." Daniel respondeu visivelmente orgulhoso. "O professor de física disse que, se continuar exatamente assim, consigo bolsa integral de pesquisa na USP facilmente. Estou me preparando intensivamente para o vestibular do ano que vem." "Vai conseguir com certeza absoluta." Ricardo tinha certeza completa. "Você é brilhante, inteligente e dedicado. Igual sua mãe." No caminho para deixá-los na casa nova e confortável que Helena conseguiu alugar em um bairro seguro e agradável com seu salário estável, eles pararam estrategicamente para tomar sorvete. Era um ritual especial que haviam criado naturalmente. Toda sexta-feira à noite, sorvete em família. Porque agora eram exatamente isso. Família. Não de sangue biológico, mas de escolha consciente, de gratidão profunda, de amor conquistado gradualmente através do perdão genuíno e da segunda chance preciosa. "Ricardo," Helena chamou enquanto saboreava seu sorvete de pistache, "lembra claramente daquele domingo terrível? A aposta cruel. Como eu poderia esquecer?" Ricardo balançou a cabeça. "Está gravado permanentemente na minha memória. Às vezes eu penso seriamente o que teria acontecido se eu não tivesse aceitado a aposta." Helena refletiu. "Se tivesse simplesmente deixado meu orgulho falar mais alto,
que minha necessidade de proteger você. Eu teria perdido absolutamente tudo, Ricardo respondeu sem hesitar nenhum segundo. Empresa, dinheiro, apartamento, investimentos, toda a minha vida. Não, Helena balançou a cabeça gentilmente. Não quero dizer o que teria acontecido com você. Quero dizer o que teria acontecido comigo e com meus filhos, se eu tivesse deixado meu orgulho pessoal me impedir de ajudar. Ricardo pensou profundamente por um momento. Acho sinceramente que você ainda seria exatamente quem é, porque sua bondade essencial não depende de recompensa ou reconhecimento. Você me salvou simplesmente porque é quem você é fundamentalmente, não porque esperava algo em troca. Mas ganhei algo precioso. Helena sorriu largo, olhando amorosamente para os filhos rindo juntos, depois para Ricardo. Ganhei uma família estendida e inesperada. Ganhei minha identidade profissional de volta. Ganhei esperança renovada para o futuro. Ganhei a sensação de pertencer novamente. Nós ganhamos juntos. Ricardo corrigiu firmemente. Eu ganhei infinitamente mais que você. Ganhei humanidade real. Ganhei a lição mais importante e transformadora da minha vida inteira. Aprendi finalmente que o valor verdadeiro de uma pessoa não está absolutamente no que ela faz profissionalmente ou possui materialmente, mas fundamentalmente em quem ela é quando ninguém está vendo. Eles brindaram animadamente com casquinhas crocantes de sorvete, rindo juntos da bobeira gostosa. Ali, naquela sorveteria simples e aconchegante em um bairro comum de São Paulo, 4 pessoas celebravam intensamente não o que tinham dolorosamente perdido no passado, mas o que haviam preciosamente encontrado um no outro no presente, porque às vezes os maiores presentes da vida vêm cuidadosamente embrulhados nos piores momentos. Que as pessoas mais importantes e transformadoras da sua vida são frequentemente aquelas que você quase não conseguiu ver. Ricardo Mendes havia oferecido arrogantemente R$10.000 em uma aposta absolutamente cruel, e em troca recebeu algo que dinheiro nenhum poderia jamais comprar: a chance preciosa de se tornar um ser humano genuinamente melhor. E Helena Calil Ferreira, que havia perdido tragicamente um país inteiro, um marido amado e uma identidade profissional construída com tanto esforço, descobriu algo fundamental. Mesmo nas cinzas mais profundas e devastadoras, novas raízes podem crescer fortes. Às vezes, absolutamente tudo o que precisamos é de alguém que finalmente nos veja de verdade. E você que assistiu ou leu até aqui, já invisibilizou completamente alguém que merecia desesperadamente ser visto? Já julgou alguém apenas pela aparência superficial ou posição social e descobriu depois que estava completamente errado? A história transformadora de Ricardo e Helena nos ensina lições fundamentais: que respeito genuíno não tem preço algum, que dignidade humana não se compra com dinheiro e que, às vezes, as pessoas mais importantes e valiosas estão exatamente bem na nossa frente. Só precisamos finalmente abrir os olhos e realmente ver. Conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que você tirou dessa história emocionante. Já passou por algo parecido? Já foi julgado injustamente ou julgou alguém errado? E se essa história te emocionou e tocou profundamente tanto quanto me emocionou escrevendo, compartilha com alguém que realmente precisa ouvir essa mensagem importante. Vamos espalhar juntos essa mensagem fundamental de respeito mútuo e humanidade genuína. Se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração e transformam perspectivas. A gente se encontra no próximo vídeo.